Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Olha, essa semana, antes de ontem, na verdade, foi divulgado o Atlas da Violência, edição de 2019. A referência desse documento, que é feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas da Universidade de São Paulo, esse estudo tem como referência os dados do Ministério da Saúde, do Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM. E o ano de referência do que foi divulgado antes de ontem é o ano de 2017. Bom, mas é o que há de mais atual, oficialmente falando, né? No que se refere à fotografia da violência no país. Quem está aqui ao meu lado é a professora Marisol Brant. Ela é pesquisadora, professora da Universidade Federal do Acre, tem publicações a respeito do assunto, vinculada especificamente ao sistema prisional, publicações de muita coesão, muita força. Obrigado, professora, pela senhora ter vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Obrigada. O que mais chamou a atenção da senhora nessa edição do Atlas da Violência? Boa tarde, muito obrigada pelo convite, mais uma vez aqui no programa Gazeta Entrevista. Na verdade, eu não me surpreendi com esses dados do Atlas da Violência. Como você mesmo disse, eu já venho estudando o sistema prisional há 2 décadas, né, desde 1995, por aí. E o que nós temos hoje com o Atlas da Violência é mais ou menos aquilo que a população já tem percebido por meio dos veículos de comunicação, que são as taxas de homicídios bastante elevadas, né, nesses últimos anos aqui no estado, especificamente aqui na capital. O Atlas da Violência, ele traz uma informação a respeito dessa questão que se diferencia um pouco das anteriores, das publicações anteriores, que no caso aqui da capital de Rio Branco, nós estamos assumindo hoje a segunda posição nas estatísticas oficiais nacional em termos de taxas de homicídios por 100 mil habitantes. Então, o Atlas traz essa informação. Rio Branco perde apenas para Fortaleza, né? A ONU informa que a partir de 10 homicídios por 100 mil habitantes já é uma situação de epidemia, e o Acre tem 35,2 homicídios registrados neste período por 100 mil habitantes, perdendo então apenas para Fortaleza, sim. Nós estamos numa situação epidêmica, extremamente grave, mas assim, eu não me surpreendo porque essa situação do empoderamento das facções, que é um elemento que o Atlas traz, uma informação, ela vem acontecendo ao longo das décadas. Mas atualmente nós vamos identificar aqui no município um estabelecimento e uma disputa por território, né, uma disputa perversa. Fora dos presídios, né? Fora dos presídios, pelo domínio do tráfico, que tem levado a população mais vulnerável a está presente nessas estatísticas oficiais. Então, isso é um elemento preocupante. O Atlas traz isso como um alerta para a questão dos gestores, em termos de gestão de políticas públicas, porque nós não podemos falar na questão do crime apenas como um elemento de repressão. A questão do crime, ela envolve uma ação importante, que é a prevenção. E aí a integração de políticas públicas que se faz necessárias. Professora, eu vou utilizar o Atlas, a informação que está no Atlas, para a gente tentar entender algumas ausências da postura, algumas ausências do poder público. O Atlas fala que mais da metade dos 72 mil homicídios que foram registrados aí em 2017, em 2,1% dos municípios, mais da metade desse volume de homicídios está concentrada em apenas 120 cidades do país. Certo. Do país. Exato. Então, daí fica já a dificuldade de se entender por que o governo federal não estabelece, não prioriza uma política para essas cidades que já é sabido que tem problemas de forma mais grave.
transferindo esse raciocínio para Rio Branco, por exemplo, nós temos 227 bairros em Rio Branco, na capital. Ora, esse cangaço todo não está nos 227 bairros. Vamos lá, vamos calcular que esteja em 50. Não é uma informação valiosa que o Atlas traz e que o poder público parece querer ignorar? Não lhe dá essa impressão? Você falou algo que é fundamental. O próprio documento, o Atlas da Violência, ele já aponta também as situações, quando faz o comparativo entre os municípios mais violentos e menos violentos, e aí chama atenção o que é que acontece com os municípios menos violentos, quais foram as ações ali implementadas para que houvesse a redução dos homicídios. E aí, por exemplo, a questão do atendimento educacional, isso parece assim, para o senso comum, mas a educação novamente, mas a educação, ela vem sendo mencionada ao longo dos anos como uma ação importantíssima, fundamental até, né, para retirar ou não possibilitar que o jovem ele se torne vulnerável ao mundo do crime. Então, o Atlas da Violência traz a questão da educação, o atendimento educacional, ele traz a questão da renda per capita da população, né, como um elemento que precisa ser observado. Isso aí nós falamos de emprego e desemprego, principalmente, né, das famílias, renda per capita e familiar, e ele também fala das condições habitacionais das cidades. Então, o Atlas da Violência, ele chama a atenção para esses três fatores. Ao mesmo tempo, lá está registrado o quê? Que o jovem entre 15 e 24 anos, que não estuda, que não trabalha e que está mais vulnerável à pobreza, nos municípios onde isto foi identificado, aumentou-se até 4 vezes a taxa de homicídios, e aí a gente chama novamente a atenção que esse aqui é um dado empírico que nós não estamos dizendo, puxa, mas a sociedade vem mostrando essa questão. Abstrato. Não é, né? Você falou muito bem, nós precisamos atacar isso diretamente. Uma outra questão que é importante também ser observado, que o Atlas da Violência chama atenção, é para a questão do sistema prisional, né? Pois é, professora, rapidamente, que nosso tempo está acabando. Tem aqui uma pergunta do Luiz que ele fala o seguinte, olha, pergunta a professora Marisol sobre a reincidência criminal que ultrapassa os 70%. Ao ser solto diversas vezes, o mesmo criminoso contribui sozinho para elevar esses índices? Já aproveitando o seu raciocínio aí, e com essa pergunta a gente encerra a entrevista. Sim, perfeito. Ele falou exatamente, o Luiz, aquilo que eu ia chamar a atenção. O sistema prisional, como ele existe, é preciso ser repensado esse modelo do sistema penitenciário brasileiro. O sistema prisional, ele deve ser o último recurso, não o primeiro. Como eu disse, a repressão, ela é uma instância, mas não é a única. E não está dando certo, e não está se dando demonstrando certo. isso. A gente tem aqui no Acre uma realidade que é a seguinte, o sistema prisional, ele está em uma disputa perversa por domínio de facções. Essa disputa, ela não está apenas no reduto do sistema penitenciário, mas quando a pessoa sai da prisão e volta para o convívio societário, o que é que está acontecendo? O que é que acontece neste momento que faz com que ela reincida, né? Então, este modelo, ele precisa ser pensado da seguinte forma: a prisão é o último recurso. É preciso apostar em outras medidas de penas e medidas alternativas à prisão para que o jovem em situação de vulnerabilidade que se encontra uma grande parcela da nossa sociedade e acreana, ela não chegue ao sistema prisional, porque o sistema prisional não está no modelo que ele existe hoje em condições de recuperar aquela pessoa para que ela volte novamente sem retornar ao crime. Então, professora, isso é um fator importante a ser observado. Muito obrigado pela sua vinda aqui. É claro que nós não esgotamos o assunto. Fica aí a possibilidade de um outro encontro para que a gente possa refletir um pouco mais a respeito da segurança pública no Brasil e no Acre especificamente. Obrigado mesmo pela sua vinda. Eu agradeço. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo.